Boa tarde, alunos. Professora Simone. Essa é a nossa segunda aula prática, que eu vou trazer para vocês aqui alguns slides mostrando elementos frequentemente presentes no esfregaço citológico e as células escamosas e glandulares que nós vimos. A gente vai rever algumas outras imagens para que a gente possa fixar bem o que a gente já viu até agora, tá bom? É uma aula rapidinha, que eu vou só mostrar as imagens para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu procurei sempre colocar aqui um desenho para que vocês consigam fixar o conceito, mas esse aqui é fácil, são leucócitos. Então, os leucócitos normalmente presentes no esfregaço são, como eu falei já para vocês na aula passada, os fagócitos, né? Então, neutrófilos ou os macrófagos, que aqui são chamados, então, de estiócitos. Os linfócitos, mais raramente, né? Então, aqui no esfregaço, os leucócitos são essas estruturas aqui, ó, tá? Claro que eles ficam bem diferentes, que tá mais degenerado, aí entra a água do corante e tal, ele já dá uma inchadinha, tá? Mas são essas estruturas aqui, tá? Aqui uma célula, intermediária, basofílica, normal. Olha o dobramento de citoplasma aqui, tá dobrando para baixo. E o citoplasma é tão transparente que você consegue até ver a delimitação do pregueamento aqui. Esse aqui é uma célula escamosa também, mas é uma parabasal, né? Já é uma célula mais ovalada, com o núcleo central, mas tendendo mais para a periferia, assim. Citoplasma um pouquinho mais denso, mostrando que essa célula é uma célula um pouco mais jovem, mais basofílica que essa célula intermediária. Os estiócitos são os monócitos que migraram para os tecidos e que aqui são chamados de estiócitos, né, ou macrófagos, né. Então, o que é bastante interessante é que os estiócitos, eles estão presentes em processos inflamatórios crônicos, tá? Então, é aquela infecção que está há muito tempo ali, meses, anos até. E aí, obviamente, é aquela lógica, né? Primeiro você manda vem lá vamos imaginar que seja uma candidíase. Então, tem lá a levedura, está presente no tecido, e aí vem os primeiros polimorfos nucleares, o sistema imune celular manda primeiro os polimorfos, os neutrófilos, para tentar fazer a contenção, a fagocitose. Aí depois chegam os estiócitos normais, os estiócitos, os macrófagos, né, mais recém-liberados vindos da circulação. Não dando conta, esses estiócitos vão se multiplicando no tecido, vão migrando mais células desse tipo. E essas células têm o seu citoplasma ricamente vascularizado, são vários vacúolos aqui, olha só, esse macrófago fagocitou uma célula inteira aqui, ó. Aqui, cada vacúlozinho desse tem um corpo de inclusão aqui dentro, tem alguma coisa fagocitada aqui dentro dele. Aqui tem outro, ó. Então, você vai ver que os estiócitos, eles, diferente das células glandulares, porque eles são bem parecidos, né, com células glandulares. Olha, principalmente o núcleo, né? Aquele núcleo em areinha, parece até que tem os nucléolos, aquele contorninho. Então, parece muito, né? Só que as células glandulares, elas são mais colunares, né, cilíndricas, ou elas estão em favo de mel, que aqui você vê que são células isoladas, mas não está formando aquele favo de mel, aquele agrupamento conciso.
E as células glandulares não têm tantos vacúolos no seu citoplasma. O seu citoplasma, inclusive, é mais rarefeito, né? Não tem essa delimitação tão bonita aqui. Então, e também o próprio ambiente da lâmina vai te mostrar que aquilo são estiócitos, porque você vai ver um processo inflamatório intenso ali, com grande quantidade de leucócitos. Você vai achar provavelmente o agente etiológico dessa inflamação, uma bactéria, um fungo, protozoário, não sei. E aí você vai ver que aquilo realmente são estiócitos e não células glandulares, tá? Num processo inflamatório mais intenso, mais prolongado, podem aparecer também os estiócitos gigantes, né? Que são aquelas células que sozinha não conseguiram. Primeiro os polimorfos não conseguiram, aí eles vieram os estiócitos avulsos, isolados, sozinhos, e não conseguiram, e aí eles começam a se juntar. Vamos formar um grupo aqui para tentar combater, porque sozinho eu não consigo. Aí vem várias células e formam um estiócito único, uma célula grande com vários núcleos, para ver se aquele estiócito gigante tem condição de combater a infecção. Então, processos inflamatórios mais crônicos tendem a ter presença de estiócitos gigantes, mas é aquele bem intenso mesmo, tá? Aqui você pode ver, olha como é vascularizado esse citoplasma, cheio de vacúolos, né? Parece umas nuvenzinhas. E aqui tem um leucócito fagocitado aqui dentro. Bom, aqui mostrando então o estiócito gigante, tá? E você vê realmente que não é um agrupamento de células, ele está formando uma célula, porque fica bem delimitado o agrupamento, não é aquela coisa mais dispersa, né? Tá? E, de novo, sempre vão ter as inclusões, né, no seu citoplasma, porque são fagócitos. Então, células que têm essa capacidade, esses vacúolos e essas inclusões. Olha esse aqui, o fagocitou. Então, você vê dentro do citoplasma essas inclusões, o que vai diferenciar da célula glandular. As hemácias. Hemácias também podem estar presentes, por exemplo, se a coleta foi feita durante o período menstrual, ou após, ou um pouquinho antes, né? Ou se durante a coleta machucou um pouquinho na hora de coletar, pode acontecer. Ou a paciente está com processo inflamatório, a mucosa está irritada, e aí quando você coloca o especo e passa a escovinha, e machuca também. Ou em lesões malignas, aí nas lesões malignas você tem o tumor ali que está em total degeneração. Você vai ver até que o próprio colo do útero fica todo edemasiado, todo com restos de células mortas e sangue mesmo, que na colposcopia você já consegue ver. Obviamente que na lâmina também vai vir essa intensa quantidade de hemácias. Então, vai depender, né? As hemácias, elas vão se corar de eosinofílica e são células anucleadas, cilíndricas, né? Que vocês já estão acostumados. Bom, flora, bactéria. O que a gente pode ver? Bom, a gente pode ver cocos ou bacilos. Professora, eu posso ver cocos gram positivo, negativo? Aí não tem como saber aqui, porque essa aqui não é a coloração de gram, né? Essa é a coloração de Papa Nicolau, então ela não diferencia as bactérias em gram positivo e gram negativo. Então, lá no laudo, a gente vai colocar flora bacilar, né? Quando for bacilos, ou flora cocoide, ou flora coco-bacilar, quando tiver ambos. Ou presença de cocos, bactérias do tipo cocos, assim vai, né? Mas, de novo, é sempre sugestivo, porque você não está fazendo nenhuma prova confirmatória para ver se que bactéria é. E, de novo, a citologia não tem objetivo de fazer diagnóstico de micro-organismos. Você vai citar uma sugestão da presença de alguma coisa, porque você está vendo que que a presença daquela bactéria, daquele fungo, daquele agente pode estar
ser a causa do processo inflamatório que provavelmente vai estar presente aqui. Mas o objetivo não é fazer diagnóstico do agente, tá? Muitas vezes você nem vai achar o agente, não vai conseguir descobrir qual é o agente que está causando aquele processo inflamatório. Você vai só liberar o laudo com os critérios citológicos que indiquem o processo inflamatório, por exemplo, tá? Foco sempre são as células escamosas e as células glandulares, tá? Mas, obviamente, que esses elementos, com leucócitos, bactérias, muco e etc., você vai visualizar e vai citar, obviamente. Então, aqui você vê, claro que dependendo da objetiva, vai ficar, a gente olha a citologia normalmente na objetiva de 40, no aumento de 400, né? Não sei se vocês têm isso bem claro na mente, que aquelas duas lentes que tem no microscópio em que você coloca o olho são chamadas de ocular, né? Onde você coloca os olhos ali. E aquelas que ficam no canhão lá, que você fica rodando e mudando de posição, são as objetivas. A ocular, ela sempre vai ser 10 vezes, ela vai sempre aumentar 10 vezes, a ocular. A objetiva eu tenho vários tamanhos, eu tenho a de 10, que aumenta 10 vezes, 20 vezes, 40 vezes ou 100 vezes. A de 100 vezes é a objetiva de imersão. E aí, o que acontece é que o que você está vendo na lâmina aumenta. Vamos imaginar que eu coloquei na objetiva de 40. Você está visualizando e aí a imagem que chega vezes 40 da objetiva vezes 10 da ocular. Então, vezes 400. Né? O aumento que você vai ver é 400 vezes mais. Se você mudar para a imersão, ela é 100 vezes, mais o 10 da ocular, que é fixo, sempre, as duas lentes que ficam onde você posiciona os olhos, é sempre 10. Então, 100 da imersão mais 10 vezes 10 vai dar 1000. Então, o aumento é de 1000 vezes. Então, dependendo de como você vai falar, você tem que cuidar para dizer, essas células estão sendo visualizadas no aumento de 1000, no aumento de 400, ou elas estão sendo observadas na objetiva de 100 ou na objetiva de 40, tá? Então, dependendo do aumento ou da objetiva, você não vai conseguir ver detalhadamente as bactérias nessa forma de coco. Você vê aqui, os cocos você vê como uma areinha e os bacilos você vê como uma areia um pouco maior. Não vem ao caso aqui o que é, né? Quando você liberar o laudo para o médico que tem bactérias, ele vai fazer uma cultura de secreção vaginal, vai pedir um exame direto de secreção vaginal para o laboratório de microbiologia, que tem esta função, né? A nossa função não é essa, tá? A nossa função é observar as alterações celulares, ok? Mas é óbvio que você vai procurar sempre ajudar o médico no diagnóstico dele, né? Aqui, o que eu posso ver também são bacilos que, diferente dos bacilos dos demais, esses são os bacilos de Doderlein, a flora normal e importantíssima para a região do trato genital feminino, tá? Não vou falar hoje, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês qual é o papel dos lactobacilos no ambiente da cervix e da endocervix, tá? Eles são mais grossos e mais alongados, tá? E eles se alimentam de glicogênio. E vocês lembram aonde que tem glicogênio na célula, no epitélio, tanto escamoso ou glandular? Ele vai ter basicamente no epitélio escamoso nas células intermediárias. Então, quando esses lactobacilos, eles estão sempre numa quantidade fixa, precisam estar controlados o seu
sua replicação. Se você tem muito lactobacilos, isso não é bom. Se você tem pouco, isso também não é bom. Então, a população desse tipo de bactérias no trato genital feminino é extremamente importante, tá? Quando você tem um aumento de lactobacilos, o que acontece é que, obviamente, essas células vão precisar, você vai ter que fornecer mais comida, né? Você tem mais bactéria, você tem que dar mais glicogênio. Então, o que vai acontecer? Senão eles vão começar a passar fome. Então, eles vão começar a degradar quando em excesso, tá? Que quando eles estão em quantidade normal, eles conseguem se alimentar do glicogênio sem destruir as células. Mas quando eles estão exacerbadamente presentes no epitélio, eles começam a degradar o citoplasma das células intermediárias para consumir o glicogênio que está lá dentro. E você começa a ver um padrão que a gente chama de citólise, lise das células. Especificamente a lise das células intermediárias. Então, você vê núcleos de células intermediárias desnudos, com restos de citoplasma. Aqui está um desenho esquemático. Ele destrói mesmo e fica restos do citoplasma, que é isso aqui que você vê, e o núcleo da célula intermediária, tá? Você não vai ver célula superficial, não vai ver célula glandular, não vai ver nada. Você vai ver célula escamosa intermediária, porque é elas que apresentam no seu citoplasma os grânulos de glicogênio. E aí e mais os lactobacilos em grande quantidade aqui. Esse padrão que você está vendo, constituído por restos de citoplasma, núcleos de células intermediárias desnudos e essa grande quantidade de lactobacilos, a gente chama de citólise, tá? Vai voltar a falar mais para frente. Então, aqui está mostrando uma citólise, um menor aumento, mostrando, então, núcleos de células intermediárias sem citoplasma, os restos de citoplasma por aqui, que são essas sujeirinhas aqui, ó, e a grande quantidade de lactobacilos, né? Olha essa célula aqui. Que células são essas duas aqui? São células naviculares, lembram? São as células que ficam no formato de um navio, devido ao acúmulo de glicogênio que está aqui até corado mais acastanhado. Ele joga o núcleo para a periferia, porque o vacúolo de glicogênio ocupa esse citoplasma aqui e comprime o núcleo e ele fica um núcleo mais contraído, né? Essa já é uma célula intermediária que tem glicogênio aqui no seu citoplasma, você está vendo, mas esse amarelado aqui, só que ele ainda não jogou para lá, não tem tanta quantidade como aqui, né? Então, essas duas são células naviculares, a gente já consegue chamar elas de naviculares, porque ela assume esse formato diferente, que não é aquele formato tradicional de célula poligonal, né, da célula intermediária, mas é célula intermediária também. E essas outras também são intermediárias aqui. Então, esse processo que você está vendo aí é citólise intensa. E isso, obviamente, vai gerar um corrimento, tá? Na mulher. Só que esse corrimento ele não vai ter cheiro, não vai ter cor, vai ser um corrimento transparente, sem odor, mas intenso, tá? Devido à presença intensa de lactobacilos ali, desregulou a flora, nós vamos falar isso mais para frente. E o que tem que fazer, às vezes ele retorna ao normal, às vezes você precisa tomar um antibiótico para reduzir um pouco essa quantidade de lactobacilos e ele voltar para o padrão normal para eu não prejudicar as minhas células, meu epitélio glandular, meu epitélio escamoso, ok? Mas a gente, de novo, volta a falar mais para frente. Muco. Muco também posso ver, o muco é produzido pelas células glandulares lá da endocérvice, né? As células epitélio muco secretor.
E você vê ele, aqui é um desenho esquemático, que você está vendo ele corado pelo Papa Nicolau. Tem algumas leucócitos aqui e fica essas fibras assim na horizontal, que aí às vezes tem célula aqui no meio e tal, mas só para vocês visualizarem que esse padrão é a presença do muco, tá? Que é bastante comum também. Vocês podem ver espermatozoides? Pode. Não é o que se espera, porque se pede sempre que a mulher faça um jejum sexual de 3 a 4 dias antes de coletar o preventivo. Não porque eu não quero ver espermatozoide, não é isso. Eles são até bonitinhos, né? Bem bonitinhos aqui, olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a cabeça do espermatozoide, a cauda dele. Então, é até bonitinho de ver, né? Só que não é por isso, não. É porque o ato sexual, ele causa atritos nas células, né? Ali na ectocervice, até na endocervice. Então, o pênis fica batendo ali e fica machucando, entre aspas. Não é machucar, mas ele fica... o atrito nessas células podem fazer com que elas fiquem mais reativas, elas vão perder aquele padrão normal que elas têm e que eu quero ver como elas são, né? Na citologia eu preciso ver as características citológicas mais originais da célula. Então eu preciso que a paciente fique sem manter relações sexuais para que quando eu colete essas células, as células venham no seu estado original, sem nenhum efeito externo ali que possa estar alterando e eu posso interpretar aquele núcleo mais hipercromático como um critério inflamatório e não é. É só porque, por causa do atrito ali, que a célula ficou mais reativa e corou mais intensamente no Papa Nicolau. 3, 4 dias depois, a célula já vai estar normal. Então, por isso que evita-se a relação antes da coleta do preventivo, tá? Mas, vocês conseguem ver e não não é raro, não. Ainda bem, né? Bom, aqui já tem menos quantidade de espermatozoides, mas tem também, né? Ele é bonitinho. Tem cocos aqui, bactérias em cima dessas células, 2 células intermediárias, eosinofílica, então pseudoesinofilia, já tem um processo inflamatório aqui, apesar que vocês vão ver que para eu fechar o processo inflamatório, eu tenho que ver no mínimo 3 critérios de inflamação. Pseudoesinofilia é um deles. Então, vamos imaginar que eu já tivesse visto outros 2, que a gente ainda vai ver quais são, mas que aqui é um processo inflamatório, tem presença de espermatozoide aqui. Você cita ou não? Não precisa citar, gente, tá? Não precisa citar a presença de espermatozoides no laudo citológico, é até meio, assim, constrangedor, né? Então, não precisa. Tá bom, feliz da mulher, né? Mas, então, deixa quietinho lá. Você visualizou, fica para você, não bota no laudo. Não preciso disso, tá bom? Não precisa ser colocado, não. Provavelmente isso aqui é tricomonas, mas a gente vai falar mais para frente, tá? Tricomonas, ele aparece bem diferente, é o que mais causa espanto na citologia, a presença de... como o tricomonas aparece na coloração de Papa Nicolau. Muito diferente do que ele aparece no exame a fresco, ou numa coloração... de grão, hematológica, etc. e tal. Bom, aqui, o que são? Bom, tem células superficiais, tem célula intermediária, né? Células superficiais são essas células com núcleo mais picnótico, célula intermediária, essas aqui são todas superficiais, eosinofílicas, as intermediárias são essas basofílicas aqui. Bom, eu tenho aqui um grupamento de células redondinhas, com praticamente sem aglomeração, parece um favo de mel, né? Então, são células glandulares, é um grupamento de célula glandular. Polimorfos nucleares aqui, isso aqui são as hemácias, tá? Poucas hemácias, isso tudo é normal, tá? Inclusive, esse esfregaço aqui nem tem critério de inflamação aqui não, tá? Tá bem normalzinho mesmo. Quantidade de leucócitos
pequenas, que é o normal. Hemácia bem pouquinho, que, né, não chama atenção. E um grupamento de células glandulares, que é ótimo, significa que essa coleta foi feita muito próximo à JEC ou na JEC, porque tem representação de ambos os epitélios, né? Da ecto e da endocervice. Então, muito boa essa lâmina. Aqui nós temos três células superficiais, tá? Núcleo piquinótico, sendo que uma é superficial basofílica e duas superficiais eosinofílicas. Lembra que eu disse que isso também é normal. Células superficiais podem ainda ser basofílicas porque elas não se diferenciaram a ponto de ter o seu citoplasma totalmente básico e corado, então, com eosinofilicamente, né? E um leucócito só. Então, outro esfregaço normalzíssimo. Muito raro isso. Bonito, sem sujeira, né? Sem nada. Então, células normais, esfregaço normal. Células superficiais, núcleo piquinótico, olha o pregueamento das bordas, células ficam uma por cima da outra, você consegue ver o citoplasma da outra lá embaixo, então isso tudo é característica de célula escamosa mesmo. Um leucócito. Células superficiais, aqui, olha só, vocês estão vendo que essa célula... Opa, professora, tem uma célula, isso aqui é uma cândida, tá? Em brotamento, tá? É uma levedura em brotamento. Plastoconídeo, né? Quem está fazendo a aula da professora Marilene. Então, essa célula, vocês estão vendo que elas é eosinofílica, mas ela tem uma tonalidade azulada e mais esverdeada. Então, ela tem aqui, ó, um pedaço aqui. Então, ela tem como se fosse duas cores, né? Então, isso também é um critério de inflamação. Apesar das células superficiais poderem ser basofílica ou poder ser eosinofílica, elas não podem ser das duas cores ao mesmo tempo, tá? Então, é anfofilia. Então, quando você tem duas colorações na mesma célula, eosinofílica e basofílica, é um critério de inflamação também. Então, lembra que eu falei que lá você vai anotando, vai observando quantos critérios de inflamação você vai visualizando na lâmina. Se tiver 3 ou mais, você já fecha como um processo inflamatório. Aqui você está vendo 1, né? Tá? Tem até mais um aqui, que é em torno do núcleo aqui, ó, tem um halo. Mas a gente vai ver mais para frente, porque a aula de hoje não é de critério de inflamação. Tá? Então, aqui você tem duas células superficiais. Célula superficial eosinofílica, alguns polimorfos nucleares. Aqui tem, olha só, aqui esse halo está mais bonito, esse halo perinuclear em torno do núcleo dessas células tem como se fosse um vacúolo. Isso é um critério de inflamação também. Olha os grânulos cerato-hialinos aqui nessa célula. São leucócitos, tá? Então, são células superficiais, que está num aumento grande, então elas ficam bem, o núcleo fica grande, mas é um núcleo piquinótico. Células intermediárias, tá? São células basofílicas, então o núcleo é um pouquinho maior do que o núcleo da célula superficial. Essa célula também tem duas cores aqui, ó, então ela já tem um critério de inflamação aqui, tem outros, mas eu vou falar depois, tá? Ó, essas células têm duas cores, né? A basofílica e a eosinofílica ao mesmo tempo, é um critério de inflamação. Mas são todas células o quê? Células intermediárias, tá? Tem grande quantidade de sobreposição, mas não... Pregueamento das bordas, as bordas estão bem dobradas, o que também é previsto. Olha só, aqui são lactobacilos, são esses bacilos mais grossos, um pouquinho alongados, tá? Que é normal, é importante que eles estejam presentes. Leucócitos, duas células intermediárias, aqui tem um leucócito em cima, tá? Mas são células normais, a quantidade de lactobacilos, essa é a normal, é diferente daquela lá da citólise, que tinha grande quantidade, né? Então, isso aqui é uma quantidade normal.
esperada para o padrão do esfregaço normal. Já esse aqui não, ó. Esse aqui são então, uma célula intermediária, tem lactobacilos e restos de citoplasma aqui. Eu até não tô vendo o núcleo desnudo aqui, mas eu já tô sabendo que isso aqui, se eu mudar o campo, mas aqui vai ter vão estar presentes os núcleos dessas células que tem o citoplasma, o resto de citoplasma aqui. Então, isso é citólise. A quantidade de lactobacilos aqui é uma quantidade normal, aqui é uma quantidade bem intensa. Então, aqui eu já chamo esse processo de citólise, já é um desequilíbrio da flora, tá? E que provavelmente essa mulher tá com corrimento, tá? Sem cheiro, sem cor, mas tá. Células parabasais, são células, então, mais ovaladas, né? Com o núcleo sendo direcionado para a periferia. São células basofílicas, a camada profunda do epitélio escamoso. Tá? Estamos aqui no maior aumento, mostrando realmente que o citoplasma é mais denso e o núcleo é mais... O núcleo parece muito um núcleo de célula intermediária. Obviamente que essa célula está parabasal, ela está em processo de transformação para uma célula intermediária, que é o próximo passo da escala de diferenciação dessas células. Aqui nós temos aquilo que eu falei lá na aula passada, na aula teórica, um grupamento de células endocervicais degeneradas, porque eu não consigo ver o citoplasma aqui, eu só estou vendo núcleos, e os núcleos também estão, porque está no aumento pequeno, tá? Mas o que eu quero é que vocês entendam o todo aqui. Então, são células degeneradas, apresentando os núcleos desnudos, então sem o citoplasma, e em meio a grande quantidade de muco. Lembra que vem aquela faixa de muco, assim, cheia de núcleos desnudos. Isso, apesar de eu não conseguir ver com detalhes, é um padrão que acontece, então, quando o grupamento de células glandulares em meio ao muco já vem degenerada da coleta, tá? Já aqui eu tenho um grupamento aqui são células intermediárias, ó, leucócito aqui, e aqui eu tenho células cilíndricas, células glandulares, né? Tá aparecendo até a placa equatorial com cílios, olha que coisa linda, né? Tá aparecendo os cílios aqui nessa célula. Então, são células que mostram uma região apical do citoplasma, que é a placa terminal, onde se insere, então, onde nascem os cílios ali, tá? Aqui são já grupamentos de células endocervicais em favo de mel, tá? Aqui até tem umas empaliçadas meio na lateral, mas você tá vendo que esse padrão mesmo, apesar de ser um grupamento grande aqui, você vê que elas estão todas bem organizadinhas, como se o favo de mel estivesse bem bonitinho, tá? Então, são células glandulares normais em favo de mel. Aqui, acho que é a mesma, não, mas é outro grupamento, mostrando também células em favo de mel, aqui, até que parece que está um pouquinho empaliçada, e com óleos nucleolos presentes aqui. Então, o padrão do núcleo é característico. Claro que as bordas do grupamento sempre vai ter menor nitidez, mas isso também é normal, tá? São células normais em favo de mel. Outro grupamento de célula glandular, grupamento grande de células glandulares em favo de mel, olha os nucleolos evidentes aqui, né? Então, não dá nem para pensar que isso aqui são células endometriais, não são, né? As células endometriais são células em degeneração, com grande sobreposição, o grupamento é um pouquinho menor, as células são bem pretos, os núcleos, porque elas estão muito degeneradas, eu nem vejo citoplasma, etc. e tal. Bom, aqui... grupo de células glandulares em favo de mel, olha só, você vê que ela está mais na lateral um pouquinho, para você ver que elas são células cilíndricas mesmo, tá? Uma célula intermediária aqui, aquela outra ali eu não consigo ver o núcleo, eu não consigo definir. Ó, hemácias, tá? Células intermediárias, provavelmente aqui é uma superficial,
células glandulares aqui com a placa terminal aqui apresentando os cílios, aqui os cílios também, a célula glandular aqui, e aqui isoladas, né? Essas aqui estão isoladas, e aqui é um grupamento de célula glandular, tá um pouco desfocado, mas em favo de mel, né? Aqui você pode ver que parece que tem uns vacúolos no citoplasma aqui, ó, que são aí que se coram mais de amarelinho assim, que é justamente o muco, a mucina, tá? Que essas células são mucossecretoras. Grupamento de célula glandular empaliçada, que elas estão na lateral, observando que os núcleos estão todos para um lado da célula. Aqui também grupamento de células glandulares empaliçada, com os núcleos, olha o padrão aqui do núcleo com os nucléolos, né? É o mesmo aqui, só que num aumento maior, para mostrar justamente isso vocês podem fazer no microscópio, né? Claro, mudar a objetiva, para visualizar detalhes quando vocês estão em dúvida daquele grupamento, não sabe o que é, aumenta o detalhe, né? Mas vocês não podem ler uma lâmina inteira de histologia no aumento de 1000 ou na objetiva de 100, porque vocês vão demorar horas, né? E você tem, sei lá, 35 minutos é um tempo padrão, assim, aceitável para você demorar, aquele histologista experiente, óbvio, para ler uma lâmina, tá? Porque normalmente o histologista ganha por lâmina lida e ele pode ler por dia 10, no máximo 15 lâminas, tá? É o ideal, por quê? Porque você força os olhos, você fica muito tempo sentado, então se for um concurso num órgão público, eles seguem mais ou menos uma recomendação, que é 15 lâminas por dia. Agora aquele que ganha no particular por lâmina lida, aí ninguém vai controlar ele é autônomo e ele faz o que ele quiser, né? Só que daí ele vai acabar, quanto mais ele lê, mais ele vai ganhar, mas isso prejudica tanto ele quanto o laudo, né? A qualidade do laudo, porque com o tempo você começa a deixar passar coisas ali, você cansa, né? Então, a gente normalmente escrutina a lâmina, que chama, dá uma varredura na de 20, na objetiva de 20, passa para a de 40, olha toda ela na de 40 e só passa para a de 100 quando você quer ver algum detalhe, tá? Depois você volta para a de 40 e continua. Bom, lembra que eu falei para vocês, o núcleo tem esse contorno aqui, parece que você pegou uma caneta e fez o contorno bem bonitinho do núcleo, os nucléolos presentes. Então, esse padrão de núcleo não é aquele padrão visto lá nas células escamosas, por exemplo, né? É um outro padrão de cromatina. Eu quero que vocês visualizem bem, tentem diferenciar bem isso, o padrão de cromatina de célula escamosa para o padrão de cromatina de célula glandular. Então, aqui é um grupamento um pouquinho mais feio, mas só está mais reativa, mas são células glandulares empaliçadas aqui, tá? Aqui, de novo, células glandulares empaliçadas. Aqui também esse núcleo está bem para a periferia, você pode ver que tem um vacúolo aqui, ó, dentro, indica a presença, então, de mucina, né, que é o precursor do muco, que essas células não são produtoras. Por isso que o núcleo, quando é assim, o vacúolo empurra o núcleo. Da mesma forma que acontece lá na intermediária com o glicogênio, acontece aqui com as células glandulares, né? Provavelmente essa mulher está na fase luteínica, né? Na fase sobre o efeito da progesterona, que induz a grande produção de muco pelas células glandulares. Aqui um grupamento de célula glandular em favo de mel e aqui já empaliçada, tá? Aqui tem algumas células superficiais, escamosas, estão vendo que tem uma intensa sujeira aqui, não sei se vocês estão vendo, um fundo sujo, tá? Que é o que a gente, já vou falar para vocês, que é o êxodo,
tá? Êxodo menstrual. Provavelmente essa coleta foi feita muito próximo do período menstrual e aí vem esses restos de célula de hemácia aqui, um fundo mais sujo, tá? Provavelmente isso aqui sejam células endometriais, tá? Tem grande sobreposição, diferente dessa aqui, tá? Mas tá cortado, não tem como afirmar. Aqui é a mesma lâmina, só que num aumento maior para o que eu quero mostrar para vocês, então, é o agrupamento de células em favo de mel e em paliçada. Olha que bonito, células glandulares empaliçadas, mostrando, então, o vacúolo de mucina aqui, né? Olha, ele empurra o núcleo para cá e ocupa o espaço aqui, então, bem bonito, tá? Aqui é mesmo uma lâmina muito parecida com o formato da célula, muito parecido com essa daqui, né? Que é quando esse muco começa a se acumular lá no citoplasma e tende a empurrar, então, o núcleo para um lado, empurrar mais, né? E ele fica pontudo, se chama De novo, né? A citologia tem várias descrições. Então, esse aqui é protusão em mamilo. São células glandulares ou endocervicais com núcleo em protusão de mamilo, como se fosse o bico do peito de uma mulher. Então, é assim mesmo. A citologia começa a inventar as coisas, né? Aqui está mostrando uma célula glandular com a placa e os cíliozinhos aqui, ó, plumagemzinha. Você vê que tem bem um risquinho aqui da placa terminal. Então, são tudo células glandulares, tá? São mais reativas um pouquinho. Olha as células glandulares aqui em protusão de mamilo. Então, esses biquinhos. Então, aqui elas perdem um pouquinho aquele formato tradicional, né? Por quê? Porque essas células endocervicais, elas estão sobre o intenso efeito da progesterona, tanto que elas estão em meio ao muco aqui, olha. Olha a grande quantidade de muco que tem fora e dentro da célula. Então, quando o citologista começa a acostumar com o olho, ele olha isso, apesar dele não ver todas as características da célula endocervical, ele já sabe que é por esse ambiente que se apresenta dessa forma. Núcleo em protusão de mamilo e as células, então, redondas com um vacúolo no citoplasma, que é a mucina, em meio ao muco, tá? Então, células endocervicais. Essas células aqui, apesar de serem células glandulares, eu não sei se você está vendo vocês estão vendo a grande sobreposição de células, uma célula por cima da outra? Então, aqui já é um grupamento de células endometriais. Viu como não é difícil? Então, esse grupamento, ele é bem mais... as células são menores, tem uma sobreposição intensa e os núcleos são mais escuros, porque essa célula está degenerada, né? São células que vêm lá do endométrio que está descamando. Então, aqui é um grupamento de célula endometrial. Células endometriais num aumento maior, chamando atenção aqui para vocês para grande sobreposição. Você não consegue delimitar o final e o início de uma célula. É tudo misturado, não vê citoplasma, não vê o núcleo, não vê, é tudo essa grande empilhamento de células aqui, células muito escuras, muito em degeneração. Aqui é porque o aumento é maior, por isso que parece que o grupamento é maior, mas não, tá? Células endometriais também, de novo, chamando a atenção para sobreposição dos núcleos, tá? Mesma coisa, tá? Sobreposição é a palavra para diferenciar células endometriais de células glandulares da endocéfise. Aqui, para finalizar, o último slide, chama êxodo menstrual, que eu mostrei para vocês. É essa grande quantidade de agrupamentos de células endometriais. Então, essas bolas pretas aqui, ó, é o resto do sangramento. Na verdade, são células endometriais que estão ali presentes constituíam o endométrio que está em descamação. Então, você vê essa sujeira toda aqui, provavelmente isso aqui foi coletado no período menstrual, esfregaços menstruais, tá?
Por que foi coletado algum, não sei, não é o recomendado, mas em alguma situação foi feito a coleta então isso prejudica, você não, essa grande quantidade de células endometriais, que não é o foco da citologia, estão em cima das células que eu quero observar, que são as células intermediárias, escamosas, que estão aqui, ó. Eu não consigo ver as características, eu não consigo ver o padrão de cromatina, eu não consigo ver o citoplasma do alvo, que são ecto e endocérvice. Eu estou vendo um monte de outras coisas em cima, então não é o momento de coletar no período menstrual, tá? Porque vai aparecer isso aqui, são coisas que vão dificultar a minha análise. Você pode até, quando é muito intenso, assim como, por exemplo, num processo inflamatório muito intenso, onde você tem muito leucócito, o médico ele coloca o espectro para coletar e ele vê aquela secreção amarelada ali, aquilo ali é leucócito, polimorfo nuclear, é pus que tem ali por algum processo inflamatório intenso, ele tem que limpar, tirar tudo, passar uma gaze com salina para limpar toda a região, para daí coletar. Se o processo for muito intenso, ele tem que primeiro passar um creme vaginal para diminuir o processo inflamatório, para daí eu coletar, porque eu não quero ver leucócito. Eu não quero ver, ele pode coletar essa secreção e mandar para o laboratório de microbiologia, mas na citologia eu não quero ver leucócito, eu quero ver a célula. Por quê? Porque qual é o objetivo da citologia? Rastrear lesões pré-malignas, que estão aonde? No citoplasma e no núcleo das células escamosas e das células glandulares, porque eu tenho câncer, carcinoma escamoso e adenocarcinoma, que é o carcinoma das células do epitélio glandular. Então, eu tenho que ter as células mais nítidas possíveis no meu esfregaço para que eu consiga visualizar, tá bom? Então, esse aqui é o último slide, só para a gente dar uma repassada no que a gente viu até agora. Não se preocupem, porque a gente vai ver isso muito, então a gente vai acostumar e não é difícil, tá? É muito fácil. Então, até mais, galera, até semana que vem. Então, hoje tem postado no AVA uma aula teórica e essa aula prática e uma atividade só de uma questão de marcar bem fácil lá, que é só para registrar a presença, tá bom? Um abraço a todos.